Obrigado, Leonardo. É com satisfação, então, que eu vou dar início à sessão de apresentação do trabalho da dissertação de Marina Freitas, intitulado Conhecimento Aberto na Educação em Ciências e Tecnologia, um estudo para a construção de uma educação emancipatória em sociedades do conhecimento. A Marina, ela foi orientada por mim e pelo meu colega, o professor Leonardo Heidemann, e compondo a banca da Marina, o professor Theo Amiel, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Temos aqui o professor Rafael Pezzi, do Instituto de Física da URGS, e membro do nosso programa, o professor Nathan Lima, que também aceitou o convite. Então, sobre esse aceite, muito obrigado a vocês três, né, em meu nome, em nome do Leonardo, em nome da Marina, então, muitíssimo obrigado por ter a disposição aqui para ter aceito essa disposição para trabalhar. Então, agradeço a todos e todas que estão presentes e vamos passar a palavra para a Marina, que terá 50 minutos para fazer a sua exposição, seguida depois, então, de uma etapa de arguição. Marina, por favor. Bom, boa tarde, pessoal, boa tarde a todo mundo que tá assistindo. Então, o professor Ives já apresentou. Eu vou começar pelo contexto, pelo começo. Deixa eu me organizar aqui com o slide. Pronto. Bom, o contexto é de onde surgiu a ideia e motivação pessoal para essa pesquisa. Como vocês podem ver pelas fotos, desde 2015 eu estou envolvida com o movimento de hardware aberto e livre por meio do CTA, o Centro de Tecnologia Acadêmica aqui do Instituto de Física, do Instituto de Física da URGS. E trabalho com o PESI desde essa época. Durante todo esse período eu estive imersa na ideia de hiperobjetos e tecnologias livres para mim não eram separadas de ciência aberta, de dados abertos, de ciência cidadã e nem de software livre, e muito menos de recursos educacionais abertos. Eu sinto que no CTA a gente traz com muita força também, para além dessas coisas, a defesa dos direitos e do cuidado com a natureza, de uma preocupação social e também com um viés educacional. E foi com o tempo e experiência na área... Onde é que eu parei? Com o tempo, isso. Conforme deu o tempo e a experiência na área, que eu entendi que, fora do CTA, essas ideias representavam movimentos distintos, ou até sem nenhum diálogo. Então, quando eu terminei a graduação e entrei no mestrado, eu estava motivada a colocar no papel e materializar essa noção de conhecimento aberto que permeia o CTA. E, bom, é desse lugar que essa pesquisa parte para mim. Bom, e essa experiência, a experiência que eu tive pelo CTA, que vem a preocupação que me guia, que pode ser resumida nessa frase do Alexandre Oliva, de que querem nos fazer crer que o pilar moral de compartilhar tem mais a ver com saquear um navio do que acender uma vela com a outra. Ou seja, a crença de que qualquer alternativa que envolva compartilhar, remixar, usar do aberto, usar dessas ferramentas e produzir elas, qualquer coisa que fuja do padrão é erral, é imoral e não é sustentável, e não é uma opção. E essa visão é tão forte, a visão de compartilhar como um roubo, que acaba não se vendo ela como uma ação solidária, como um ato que fortalece, como o próprio acender de novas velas, o ensinar. Esse pensamento limitado é o que eu chamei no trabalho de paradigma proprietário. Proprietário porque envolve a lógica de propriedade intelectual e paradigma porque é a crença de que essa é a única forma de se relacionar com a produção de conhecimento, seja ela arte, seja ela ciência. Então, é um paradigma porque não tem outra forma de gerenciar as ideias, as criações e as invenções. Bom, no contexto da educação, reforçar essa ideia, essa visão, tem consequências mais graves do que só limitar o acesso a softwares e conteúdos, de ser caro por pagar por eles. Essa lógica ela limita a própria capacidade de criação, afetando o desenvolvimento da cultura e a própria produção de conhecimento. E faz isso porque reforça o que Paulo Freire chamou de burocratização das mentes, que é a normatização das formas de pensar e de organizar as ideias.
Bom, pensa comigo, acompanha o raciocínio. Imagina que desde o ensino fundamental até o ensino superior, estudantes e também professores e trabalhadores da área estão sendo treinados, e estão sendo treinados para usar algumas poucas tecnologias. O e-mail, o calendário, as aulas, os encontros, as tarefas, as amizades são mediadas por soluções fornecidas por uma meia dúzia de corporações internacionais. E não só isso reduz o que a internet e a computação mas também reduz o que as pessoas conseguem fazer com elas. Por isso, criar e aprender passa a estar formatado ao design e às possibilidades que essas ferramentas dão. Isso alimenta uma dependência social e econômica, tanto a nível individual quanto a nível coletivo dessas ferramentas. Por exemplo, imaginem rapidamente aí suas vidas sem tecnologias da Google, da Apple, do Facebook, da Amazon ou da Microsoft. Agora imagina um país inteiro, uma rede de escolas inteira dependendo delas para resolver problemas cotidianos, que vão desde acender uma lâmpada até problemas maiores, como serviços de comunicação e armazenamento de dados. Bom, imaginaram isso um pouquinho. Então, a escola, ao naturalizar esses comportamentos, essa dependência, só nos afunda mais nessa lama. E nos afunda mais porque a gente também não pode esquecer que o mercado de tecnologias de comunicação e informação tem se fundamentado cada vez mais no que se chama de capitalismo de vigilância, ou seja, a comercialização abusiva de dados coletados, que põe em risco não só a segurança individual das pessoas, mas também fragilizam drasticamente democracias inteiras, como ficou evidente nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016 e no Brasil em 2018. E essa limitação ela é também prática. Na indústria da cultura e também da ciência e das tecnologias, enfim, tecnologias de ciência, de comunicação e de informação, as leis de propriedade intelectual, na forma como estão hoje, elas funcionam mais como uma proteção ao monopólio do que uma defesa aos pequenos e pequenas inventores e artistas. Isso porque esse sistema é tão complexo e burocrático que apenas as corporações e pessoas com muitos recursos financeiros conseguem pagar os advogados e a equipe necessária para adquirir os direitos desses conteúdos e tecnologias. Então, são essas pessoas que acabam conseguindo dominar o desenvolvimento da cultura e da arte da ciência, porque são os únicos que têm os direitos legais de criar a partir do que já foi criado. Então, não questionar essa lógica é se conformar com ela, sem pensar que, bom, ela é uma construção social, não é um fenômeno natural que a gente tem que aceitar. Voltando para as escolas, o uso crítico dessas soluções na educação tem a curto e longo prazo resultados que podem ser catastróficos, como esses que eu tenho mostrado. Enfim, mostrando esse cenário de alerta, espero ter conseguido passar a ideia de que é problemático o uso exclusivo de conteúdos e ferramentas proprietárias. E por isso, a questão de pesquisa que guiou o trabalho é como que alternativas a esse paradigma no ensino de ciências e tecnologias podem favorecer uma educação que seja emancipatória. Acho importante destacar que o cerne não é pensar na abolição de leis de propriedade intelectual, mas pensar o que pode existir além dela, o que pode existir na superação delas. E são muitas as alternativas possíveis a serem seguidas, e nesse trabalho eu escolhi abordar as práticas e visões dos movimentos de código aberto. Rapidamente, esses movimentos são grupos organizados na defesa de publicação aberta de conteúdos, obras, músicas, arte e tecnologias, voltados sempre para a liberdade do usuário. Acho que os dois mais famosos são o movimento de software livre e de recursos educacionais abertos. Eu vou explicar melhor mais para frente, mas antes eu quero mostrar para vocês qual é o nível, o estágio da discussão sobre o código aberto na educação em ciências e tecnologia. E para conseguir mapear isso, na minha pesquisa, eu fiz 2 estudos. O primeiro estudo
foi uma análise de estudos anteriores, de textos anteriores na área de CTS, Educação em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Eu escolhi essa área por ser uma área preocupada com o ensino crítico e contextualizado de ciências e tecnologia, mas que contribua também para a participação da sociedade na produção e nas decisões sobre ciência e tecnologia. Mas é uma área muito ampla e muito diversa. Então, para cobrir essa grande diversidade de abordagens, eu escolhi 11 artigos, sendo 3 deles brasileiros, 3 norte-americanos e 4 europeus. E os artigos eram do tipo de revisão da literatura, estudos anteriores ou trabalhos sobre fundamentos da área. Nos slides eu tenho aqui a tabela deles, dos trabalhos analisados. O que se buscou no estudo desses trabalhos era qualquer menção ao uso ou à noção de código aberto, mas nenhum deles aborda diretamente nem indiretamente o tema, nem qualquer tipo de discussão na área. Vamos pensar num exemplo que, com as questões ambientais, pelo menos 5 desses trabalhos mencionavam explicitamente a discussão da ciência, tecnologia e sociedade com questões ambientais. Então, isso mostra que o tema é relevante para a área. No caso do código aberto ou da propriedade intelectual, eu não consegui encontrar nenhum indício de linha na área que discuta isso. Por exemplo, um outro texto que eu analisei, que acabei não incluindo no estudo, porque é um texto muito específico, mas foi o único texto com o tema que eu encontrei, ele se intitula Publicar ou Patentear, ação na ciência cada vez mais ligada à tecnologia, do Acevedo Dias. Então, apesar de explicitamente discutir questões de publicações científicas fechadas e patentes, não menciona nem propõe nenhum tipo de solução ou alternativa concreta a elas. E, em resumo, então, entendo que há uma lacuna na área sobre discussões com esse tema. O segundo estudo foi feito em 2 etapas, mas eu vou apresentar em uma só. E foi uma revisão sistemática em 18 periódicos nacionais e internacionais de ensino de ciências, em especial de física, mas também em ensino de engenharia e nos anais do Congresso de Educação Brasileira em Engenharia. Eu busquei por artigos e trabalhos que tratassem do tema amplo de código aberto. Por isso, investiguei 13 palavras-chave, que são essas listadas nos slides. Bom, partindo direto para os resultados, eu encontrei 134 artigos e 147 trabalhos do Congresso que abordam o assunto, totalizando 281 textos. Mas poucos tinham como tema central o tema, na maioria eram apenas aplicações de ferramentas. Por isso eu selecionei 22 desses trabalhos para uma análise mais cuidadosa. Mesmo assim, eu coloquei o número total entre parênteses nos slides para vocês terem uma ideia. De tecnologias livres foram 256 trabalhos. A grande maioria deles eram sobre softwares livres ou hardware livre, basicamente o Arduino. Mas a maioria deles apresentava uma visão que eu chamei de utilitarista, por ser uma visão bem tecnicista, apenas aplicando a ferramenta de uma forma quase, ou na tentativa de ser neutra, né, sem discutir o que estava por trás da ferramenta. E quando não era utilitarista, era uma coisa que eu chamei de ingênua. Porque mesmo que os textos discutissem o software livre, ou discutissem o que era, a história e as vantagens, faziam isso de uma forma muito superficial. Mesmo que apresentassem motivações. Por exemplo, declaravam que o software livre era uma solução para a democratização do conhecimento, sem discutir como nem porquê. Quase como se a democratização do conhecimento fosse uma característica, um feature do software que viria junto com a utilização dele. Outro exemplo interessante é um texto do Augustinho e de colaboradores, que no título traz que o software livre é uma solução socialmente justa, economicamente viável e tecnologicamente sustentável. E apesar desse título impactante, o texto não discute por que, nem como, nem argumenta como que o software livre pode trazer essas características. Então,
a característica geral dos textos é essa conclusão óbvia, como se fosse tácito nos autores que o software livre, as tecnologias livres são boas.